Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e vamos resolver mais uma questão de concurso aqui no canal. Mas antes de continuar, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, porque quanto mais interação, mais conteúdo para você. E se você ainda não me conhece, vou deixar aí na descrição do vídeo o link para os meus contatos, minhas redes sociais, os cursos que você pode se inscrever e vamos resolver agora uma questão envolvendo regressão linear simples. Uma questão que apareceu no concurso do Banco do Brasil, concurso realizado em 2018 pela banca Sesgran Rio. Então, para falar de regressão, vamos exemplificar. Imagine então que você está estudando as alturas de uma população ou um grupo de pessoas qualquer, né? Então, quando se fala de altura de pessoas, é de se imaginar que se você tomar um grupo de atletas, né, jogadores de basquete, a média das alturas vai ser uma altura bem elevada, né? Quando você toma um time de futebol, a tendência é que essa média caia um pouquinho, né? Então, a altura dos atletas de futebol é, em média, mais baixa do que a altura dos atletas de basquetebol. Se você tomar um grupo de mulheres, por exemplo, é esperado que, em média, as alturas das mulheres sejam menores que a de um grupo de homens, né? Então veja que quando se fala de altura de um grupo de pessoas, trata-se de uma variável aleatória. E muito provavelmente essa variável aleatória terá a forma de uma distribuição normal de probabilidades, a famosa distribuição normal que muito aparece aí em fenômenos da natureza e é a rainha das distribuições de probabilidade dentro do estudo de estatística. Então, se nós selecionamos então uma pessoa ou um grupo de pessoas de uma determinada população, tendo em consideração que as alturas seguem uma distribuição normal de probabilidades, então observa-se que é muito mais provável de se encontrar pessoas no intervalo próximo a uma média, né, considerando-se uma distribuição normal, do que pessoas que estariam no intervalo inferior aqui nessa cauda da distribuição normal, né? Ou uma probabilidade muito pequena, né, de se encontrar pessoas que tenham aqui a altura parecida com o grupo dos jogadores de basquete, né? O fato é que a altura é uma distribuição aleatória. Então podemos dizer, de maneira geral, que a altura para um grupo de pessoas é uma variável aleatória que segue uma distribuição normal de probabilidades que é especificada por uma média e também por um desvio padrão. Se você repete o que se chama de uma amostragem, né, retirando-se um grupo de pessoas da população em geral, a cada realização dessa seleção de pessoas numa população, você teria então uma média para cada uma dessas amostras de pessoas. Agora imagina que ao estudar um grupo de alturas, você tenha, né, uma informação adicional. Suponha aí que você tem agora, além da sua altura observada, você tem uma outra variável, possivelmente candidata a explicar a variabilidade aleatória, né, que existe nessa variável y. Portanto, queremos o quê? Queremos refinar ou entender, né, a variabilidade dessa variável y por meio de uma variável explicativa x. Pode ser que exista uma relação entre as variáveis y e x, de maneira que x tenha algum poder
explicativo sobre a variabilidade de y. Então, nesse contexto é que se estuda a chamada regressão linear simples. Queremos, então, modelar uma relação entre a variável aleatória y e uma variável x, que é chamada de variável independente ou variável explicativa. Partindo dessa ideia, teremos, então, a variável y sendo, então, explicada, no caso da regressão linear simples, por uma equação de uma reta, dada por um parâmetro β0 mais um β1, que multiplica, então, a variável x. Então, se queremos entender a variabilidade de y agora por meio de uma variável independente x, provavelmente vamos cometer o que se chama de erro ao tentar explicar toda a variabilidade existente em y por meio dessa variável explicativa x. A isso nós chamamos então de regressão linear simples. Então o y será uma variável dependente, ou aquela variável resposta que queremos explicar, né, por meio da variável explicativa x. X será então uma variável independente, regressora, conhecida também como variável explicativa. Esse termo de erro surge naturalmente porque estamos querendo explicar uma aleatoriedade por meio da informação trazida pela variável x. Pode ser que x não tenha um alto poder ou um grande poder de explicação sobre a variabilidade de y, já que y, no contexto da estatística, é considerada uma variável aleatória, portanto, nós temos aqui uma relação estatística e não uma relação determinística. Então, mais uma vez, y sendo explicada por x, né, surge um termo de erro que é devido à imperfeição da explicação da variabilidade de y, considerando a informação de x. Então, nós temos aqui uma questão do concurso do Banco do Brasil, realizado em 2018 pela Sesgran Rio, para selecionar, então, escriturários, né, um cargo administrativo do Banco do Brasil, nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo e também no Distrito Federal. Um concurso bem interessante, porque cobrou probabilidade estatística no nível bem elevado, né? Veja que muito difícil que no nível médio, ou no ensino médio, se aprenda regressão linear simples. Bom, temos então aqui o enunciado que dizia o seguinte, vamos lá. Um pesquisador utilizou-se de um modelo de regressão linear simples para estudar a relação entre a variável dependente y, expressa em reais, né, e a variável independente x, expressa em dias. Posteriormente, ele decidiu fazer uma transformação na variável dependente y da seguinte forma. Tomou-se então a variável y, diminuiu-se a sua média e dividiu-se essa diferença pelo desvio padrão dessa variável y. Então, após essa referida transformação, o enunciado pedia então para você dizer como que ficou o coeficiente angular desse modelo de regressão linear simples, aquele β1 que mostramos anteriormente. Bom, vamos partir então para a resolução dessa questão. Veja que temos então uma variável aleatória y que pode ser escrita por um modelo de regressão linear simples e escrevemos aqui então para facilitar usando β0 e β1 vezes x. Após se modelar essa variável, né, a gente considera então que β0 é um estimador para esse coeficiente do modelo e β1 temos aí então o estimador para o coeficiente angular dessa reta. Então, temos o seguinte, o que se fez então, após essa modelagem, veja só que você precisava então ter uma noção geral da reta de regressão, né,
para resolver essa questão. O que vem agora é um artifício matemático que vamos usar para chegar à conclusão acerca desse modelo de regressão após essa transformação. Vamos considerar então, para todos os efeitos, que y é uma variável da forma que vimos anteriormente, onde temos uma média μ e um desvio padrão sigma. Qual a operação que se fez então sobre esse modelo de regressão linear? Veja que, partindo da igualdade do modelo, podemos então usar aqui um artifício matemático para chegar à conclusão do exercício. Veja a operação que foi feita, a transformação, diminuiu-se a média do modelo da variável y, né? Portanto, vou diminuir a média também aqui no segundo membro. Temos então aí essa operação, né? Já que temos uma igualdade, essa igualdade aqui se preserva quando fazemos essa operação nos dois lados aí dessa equação. A segunda operação que foi feita foi a divisão pelo desvio padrão da variável y. Portanto, vou fazer a mesma coisa aqui no segundo membro desse modelo, dessa igualdade, né? Que representa o nosso modelo de regressão linear. Bom, a partir de agora, o que resta aqui para nós são as consequências matemáticas dessa transformação. Temos então aqui, nesse primeiro membro, essa expressão. O enunciado pergunta acerca dos coeficientes, né? Veja então que posso reescrever esse modelo da seguinte maneira. Esse y aqui eu vou chamar de um y'. Bom, aqui no segundo membro da igualdade, veja então a operação que faremos. Vou agrupar aqui esse β0 com essa média que foi diminuída inicialmente, ficaremos então com β0 menos essa média. Lembre-se de que esse valor todo está dividido pelo desvio padrão, que aparece aqui nesse denominador. Portanto, vai restar então β1 chapéu aqui dividido por sigma e multiplicado pelo x, que é a variável explicativa do modelo. Veja então, temos um novo modelo, y', né, que é igual um β', um β0', dado aqui por essa expressão, mais um novo β1, né, temos aqui um β1', que é dado então por quem? Essa expressão que apareceu aqui, olha só. O coeficiente angular ficou então dividido pelo desvio padrão da variável aleatória, a nossa variável dependente y. Portanto, está aí uma questão bem interessante que envolvia basicamente você conhecer os aspectos do modelo de regressão linear simples e fazer essa transformação sobre o modelo. Temos aqui na opção E essa resposta, então, o coeficiente angular fica dividido pelo desvio padrão da variável dependente y. Então, você que chegou aqui, muito obrigado por acompanhar o canal de Estatística para Concurso. Veja aí na descrição do vídeo o link para as minhas redes sociais, meus contatos e também para o curso de análise de regressão linear e também o curso de probabilidade, todos para concurso. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.